Pelo contrário, Chico, foi um prazer ter visto, como você disse, foi uma experiência, sobretudo, poética, né? É bem legal começar o dia assim. E eu queria começar agradecendo, então, aos colegas do grupo de pesquisa, né, pela organização desse evento, que está lindo. Então, está aqui a Nádia, o Marcelo, hoje a Lu não conseguiu estar com a gente, né? E o líder do grupo, professor doutor Francisco Gaspar. Obrigado. E, sobretudo, a Renata Câmara e a Renata Mazei, as convidadas de hoje. Queria agradecer bastante, então, a elas também, por terem aceitado participar de uma mesa com um tema tão difuso, né? E reticente quanto paradoxos de performer. E eu vou começar fazendo uma breve apresentação das convidadas e imediatamente passo a palavra para elas. Enfim, a professora doutora, onde está? Renata Câmara, ela é doutora e mestre pela USP. Ela atua na docência no curso de bacharelado e licenciatura em teatro da Universidade Anhembi Morumbi e no curso técnico de formação de atores de teatro do Teatro Escola Macunaíma. Ela tem uma pesquisa muito importante sobre máscara e os mascaramentos como meios de criação de dramaturgia. Ela atua também, e a sua pesquisa também atua, na formação de atores e arte educadores. Já a professora doutora Renata Mazei também é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo. Ambas, tanto a Renata Câmara quanto a Renata Mazei, a Renata ainda é, e a Câmara foi colega no Teatro Escola Macunaíma, e no CEPECA, que é um outro grupo de pesquisa em artes cênicas aí da ECA, lá da universidade, que era comandado pelo professor Armando Sérgio, e agora está com o professor Eduardo Coutinho. Mas então, voltando a Renata Mazei, a atriz, tendo feito alguns espetáculos bastante significativos. Hoje ela está trabalhando na Itália, daqui a pouco ela vai falar também sobre isso para a gente, e a pesquisa dela reside nas questões do corpo e em intersecções muito interessantes das artes marciais, tanto no mestrado quanto no doutorado. Ela aprofunda essas intersecções aí, trabalhando com o jiu-jitsu, por exemplo, não é isso, Renata? O Aikido e a capoeira. O Aikido, isso, Aikido e capoeira. E depois ela vai talvez falar um pouco sobre isso. E, de qualquer maneira, elas duas agora é que vão mandar no baile, mais uma vez, agradecendo. E, por fim, o último agradecimento às pessoas que estão aqui e pacientemente vão e generosamente vão nos ouvir. Muito obrigado. E eu passo primeiro, então, à professora Renata Câmara e depois à professora Mazei, considerando aquele tempo lá que nós tínhamos combinado. Obrigado. Então, muito bom dia a todos. Eu também agradeço muito o convite, Adriano, e aos professores e alunos aqui presentes, né? É sempre muito bem-vindo esse momento de encontro da gente, nesses tempos tão difíceis, e poder ter essas potências, né? Infelizmente, eu não consegui entrar um pouco antes, não vi o trabalho todo anterior, mas é o momento da gente estar falando sobre essas questões, né? E estar aqui junto, mantendo vivo essa chama do teatro, da arte e da educação, né? O Adriano falou um pouco aí, me apresentou um pouco, e é bom, assim, isso é uma das coisas que eu trouxe aqui para a gente
conversar, né, refletir. Eu até perguntei para o Adriano, é uma coisa mais informal ou é formal? Porque a gente já pensa na questão acadêmica e de todas as possibilidades de citações e todas as coisas, né? Então, eu meio que mais um bate-papo também das minhas experiências em sala de aula virtual a partir desse momento que a gente viveu em 2020, né? Então, eu tenho uma trajetória com os meus colegas aí, a Renata Mazei e o Adriano, de pesquisadora, né, de atriz, começou com bacharelado como atriz, depois pesquisadora, e hoje eu atuo como professora. Então, a gente também é um professor artista performer, né? Então, o Adriano, quando ele me trouxe esse tema aberto, né, que é essa proposta Paradoxos de Performer, eu brinquei um pouco com essa questão, né? O que é o performer e o quanto nós, né, artistas de todas as escalas, performamos e estamos performando em 2020 e agora em 2021, lidando com todas essas novas possibilidades de aula, de espetáculos, de atuação, de exercício de ator e de ressignificação também, como vocês fizeram aí, né? Ressignificando os nossos espaços, agora que são os nossos espaços éticos de criação, né? Então, essa relação da sala de aula, né? Dessa relação da sala de ensaio dentro desse universo virtual e o que a gente resgatou do teatro disso, que é a questão ética, a questão da presença, foi o que eu pensei um pouco aqui para a gente compartilhar, conversar, né? Então, para não me perder também muito, eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi e que eu trouxe, né, das experiências que eu tive em 2 momentos específicos, né? Um da Universidade Anhembi Morumbi, numa disciplina de interpretação de formas populares, que começou no presencial e que acabou no online, e uma experiência de uma peça ao vivo que nós fizemos online, quer dizer, ao vivo online, a apresentação, no Teatro Escola Macunaíma. Então, foram processos aí de pesquisa dentro dessa relação, né? Que teatro é esse agora que a gente está fazendo, né? O quanto a gente foi se modificando. E também, pensando nessa questão do paradoxo, eu trabalho, né, o meu doutorado foi os mascaramentos em espaços urbanos. E a partir da relação dos mascaramentos com os espaços urbanos, a criação das dramaturgias e dramaturgias, né? A dramaturgia do ator, a dramaturgia do corpo, a dramaturgia escrita. E aí a gente, de repente, ficou restrito a não ter o espaço urbano, porque o espaço urbano a gente não pode ir mais, né? Ou a gente vai de uma outra maneira. Então, isso foram questões também que para o teatro popular nós refletimos muito, né? O que é o popular agora e como a gente lida com essa relação. Mas a questão assim principal ali que eu trouxe hoje, e acho que tem um pouco a ver com esse finalzinho de vocês aí na conversa do exercício anterior, que é como esse espectador, né, vamos pensar aí entre aspas, que eu não sei mais se é espectador o nome, mas esse que está aqui recebendo esse trabalho, como ele lida com essa troca. Então, às vezes, para o artista que está lá fazendo, pode parecer que ele está transmitindo determinada coisa, mas quem está recebendo de uma outra forma. Só que isso a gente só vai perceber nessa troca de fala e de conversa no final, porque existe essa tela e existe esse momento que eu não estou vendo esse outro ali na hora de compartilhar o meu trabalho. Então, foram essas as questões assim que mais me pegaram para pensar nesses paradoxos de performance, né? Então, eu vou começar aqui, tá? Eu dedico, né, essa fala ao momento presente, aos artistas criadores que ainda resistem, né? Então, obrigada a todos vocês, né? Eu só posso falar sobre a experiência vivida, das marcas e ensinamentos que as novas práticas artísticas pedagógicas deixaram até agora. Né? Então, quando o Adriano me chamou e falou do título abrangente desta mesa, Paradoxos de Performer, então, pensei em iniciar a reflexão partindo da conceitualização sobre o performer
e a relação com a minha prática no momento presente, que é professora, diretora, pedagoga e, por que não, performer, porque existe o professor performativo, né? Considerando o performer como aquele que age em seu próprio nome, na ação presente do aqui e agora, relacionando-se com o mundo que o circunda, no exato presente do presente, podemos pensar que nós, artistas, professores universitários, educadores, técnicos, atores, cenógrafos, figurinistas, performamos como nunca nas nossas práticas artísticas e em busca de estratégias de trabalho, até para a sobrevivência. Então, eu lanço aí uma primeira questão para depois a gente bater papo. A prática da resiliência seria um ato de performar? A capacidade de assimilação, adaptações, transformações e resistências nas formas de se fazer arte em momentos de crises históricas é fato, mas com certeza não tínhamos ainda essa memória coletiva, carnal, fisicamente presente na compressão dos nossos corpos. Hoje, 25 de fevereiro de 2021, até podemos lançar um olhar sobre o vivido de 2020 e já achar algumas possibilidades, caminhos, nomear algumas práticas e seguir 2021 com uma razoável luz no caminho. Mas a imprevisibilidade está presente em cada nascer e pôr do sol. Que a gente, artista, sempre lidou com a imprevisibilidade também é fato, mas nunca de uma forma tão cruel e sem mapa, sem cartilha, sem teóricos para nos auxiliar. Cada dia foi vivido no aqui e agora real e na certeza de que deve ou deveria existir uma deusa da internet para evocarmos durante cada aula remota ou espetáculo remoto, para nos garantir a conexão. O teatro, como todos sabem, é a arte da comunicação, ver, ouvir e perceber o espectador, reagindo à obra apresentada e trocando com quem está no palco. É o complemento, é a finalização da própria obra. Essa troca viva é que faz teatro ser teatro, no meu ponto de vista. A realização cênica se complementa nesse fazer. O teatro performativo também se dá dessa forma, com as interferências e reações espontâneas do público. O jogo se estabelece tendo o público. E o que procuro refletir nessa troca é a respeito dessa relação entre o artista e o espectador nesse universo online. Ou podemos falar ator-aluno e professor performativo, que cria a aula e a mantém viva, cheia de estratégias para manter a atenção dos alunos atuantes, e todos lidando com o imponderável e com a imprevisibilidade deste mundo virtual. Tá, deixa eu ver aqui onde eu passo a página. Aqui, né? Minha prática pedagógica. Então, vou falar um pouquinho da prática pedagógica e trago aqui um pouco o Konstantin Stanislavski em alguns pensamentos dele, porque no Teatro Escola Macunaíma nós trabalhamos embasados aí no sistema Stanislavski, faz 20 anos que eu também pesquiso e lido com o Stanislavski. Então, eu acho que tem algumas coisas muito bacanas aqui da gente trazer da tradição para pensar agora para essa nossa realidade. Então, minha prática artística pedagógica sempre esteve voltada para o ensino do teatro. E neste percurso, a pedagogia de Konstantin Stanislavski se fez presente, mostrando que o trabalho do ator inicia-se a partir do conhecimento de si mesmo, que ocorre via a relação com o outro. Ressalta que o ator deve encontrar em seu próprio corpo o princípio de suas ações físicas, internas e estados de alma, sendo para isso necessário encontrar a natureza orgânica de sua verdade, pois o importante é atuar no palco de forma viva, permitindo-se entender psicofisicamente que, de fato, o que te acontece é uma experiência que passa pelo corpo e abre todos os seus sentidos. O ator deve buscar estar vivo em cena e na experiência. Para isso, deve observar a natureza da vida, reagir e agir de acordo com essa natureza,
procurando se posicionar em relação ao mundo em que vive, num constante processo de pesquisa, treinamentos e experimentos. Então, isso é uma questão que eu continuei trabalhando nessa perspectiva também no universo online, porque agora o palco é a nossa casa, mas o estar presente no aqui e agora, né? Ter essa relação ética de que eu acredito que vocês estão aqui agora também me ouvindo, né? Porque muitas vezes teve essa relação na sala de aula, até nos próprios ensaios em alguns momentos, de não conseguirem abrir a câmera, não terem a câmera, eu não poder ver o aluno no seu exercício, mas uma garantia de que eu acredito que ele também está nesse espaço sagrado de criação e que ele está ali conectado comigo, e a gente tem que garantir essa comunicação, mesmo às vezes não olhando o olho no olho um do outro, né? Então, eu pensei muito nessas questões nas aulas remotas, né? Que mesmo numa sala de ensaio ou numa sala de aula remota, tem essa questão ética, né? Aí, falando ainda de Stanislavski, além de pensar na formação do ator, do trabalho coletivo, Stanislavski também pensou num teatro acessível para todos, em que o público pudesse, abre aspas, tomar consciência dos problemas de seu país e de seu povo. Na sua visão, os espectadores deveriam deixar de ser passivos apreciadores da arte dramática e se tornar co-criadores do espetáculo. Então, essa é uma citação do livro Vida, Obra e Sistema, da Helena Wassner e do Aymar Labaki. Então, nessa relação também, essa questão de você ter o espectador como esse co-criador junto com você do espetáculo. E aí, então, eu penso, né, numa outra pergunta para a gente pensar. Como fazer isso no universo online? Então, eis aí já uma outra questão. Como que eu vou fazer com que esse espectador, ou esse que está do outro lado, pense esse mundo junto comigo e esses problemas que a gente, né, está vivendo, e seja também um co-criador? A gente até pode pensar em várias estratégias, né? Vamos usar o chat durante o espetáculo, né? Vamos usar uma pergunta para eles intervirem, criar, né, mecanismos para que esse público participe. Mas mesmo assim, parece que há uma lacuna disso, né? São coisas que eu senti na experiência vivida ao longo de 2020, né? Então, ao iniciar os meus processos criativos de teatro, seja na sala de aula ou em qualquer espaço em que ocorra uma ação artística, parto desse primeiro prisma, a abertura para a percepção de si, tendo o corpo como um canal por onde passa toda a energia necessária para esse fazer, olhando e relacionando-se com o mundo que nos cerca e afeta, olhando para fora e para dentro, e vice-versa. E dessa forma, acredito, a absorção do conhecimento via experiência se dá. Então, essa questão de estar no mundo, né, e ter uma experiência vivida, aí me veio durante os meus estudos, né, de mestrado e doutorado, o La Roça Bom Dia, que fala da questão da experiência que nos afeta, nos passa e nos atravessa, que nos transforma, e o Joe Dewey, que fala da experiência singular, né? Então, o Dewey tem uma citação, ele fala assim: a experiência singular tem uma unidade que lhe confere seu nome. Aquela refeição, aquela tempestade, aquele rompimento da amizade. A existência dessa unidade é constituída por uma qualidade ímpar que perpassa a experiência inteira, a despeito da variação das partes que a compõem. Essa unidade não é afetiva, prática nem intelectual, pois esses termos nomeiam distinções que a reflexão pode fazer dentro dela. No discurso sobre uma experiência, devemos servir-nos desses adjetivos de interpretação. Ao repassar mentalmente uma experiência, depois que ela ocorre, podemos constatar que uma propriedade e não outra foi suficientemente dominante, de modo que caracteriza a experiência como um todo.
Então, nessa questão dessa particularidade da experiência para cada um, de como foi, né, na singularidade de cada aluno, de cada artista, foi como eu comecei e trabalhei nesse universo com um super objetivo, vamos dizer assim, né? Que cada encontro valesse a pena, que cada encontro fosse uma experiência vivida, como vocês acabaram de fazer aí também no trabalho anterior, né? Este momento do aqui e agora é uma experiência única, singular, significativa e que existe o agora, porque realmente a imprevisibilidade de amanhã, não termos a internet, ou não termos a aula, ou termos qualquer coisa que nos impeça de trabalhar, é iminente, está por acontecer a qualquer momento, né? Então, aí eu trouxe mais duas reflexões, uma da Maria Thaís e outra da Carminda, né? Carminda Mendes André, da Unesp, sobre sobre a questão do pedagogo, do professor pedagogo e do que é a pedagogia, que é uma coisa que eu acredito dentro dos processos, né? Então, da Maria Thaís, né? Ela está num caderno de revistas do Macunaíma e ela fala: ser o pedagogo, aquele que conduz o grupo de artistas a percorrer e chegar juntos na obra artística. Então, essa relação de que a gente está junto, se relacionando com esses problemas, com esse grupo e criando soluções para a gente trabalhar. Então, não deixa de ser uma forma de estar também performando, né? E a Carminda, né, ela fala da pedagogia em performance, traz esse termo, entre aspas, aí, pedagogia em performance, ou seja, pedagogia que se conquista em experiência, um exercício pedagógico que busca soluções e as certezas adquiridas no processo de experimentos e práticas. Então, partindo, né, dessas questões, são as experiências aí que, então, eu falei logo no início, né, de 2020, o que a gente teve que solucionar, né? Então, num primeiro momento, na experiência que eu tive na Universidade em Morumbi, na graduação de bacharelado e licenciatura. Como é um curso de bacharelado e licenciatura, nós temos, que é junto, que eu acho isso muito bacana, né? Os alunos fazem o bacharelado e a licenciatura juntos, eles também estão na formação de professores, de futuros artistas educadores. Então, também a reflexão ali na aula de que aquilo que a gente está fazendo são estratégias também para eles quando eles estiverem conduzindo um outro grupo, uma outra turma, uma outra aula, ou estarem dando também os ensaios deles, né? Que eles vão se transformar nisso também. E eu tinha essa disciplina, que é a interpretação 2, atuação em formas populares. E essa atuação, formas populares, vem todo o meu trabalho de máscaras, né? A relação de quebra de quarta parede, relação com o público, todos vocês sabem, né? Triangulação, trabalhar com o nariz, né? Com a máscara do Clau, que foi o meu primeiro treinamento. Vamos trabalhar com a menor máscara e com o nariz do palhaço para improviso, para jogo cênico. E tudo isso nós começamos no presencial. Só que houve a interrupção em março para irmos para o universo online. E aí a resiliência, aí a experiência, aí as crises, e pensar como fazer formas populares que você lida do jogo do outro, e até jogando aqui, né, eu e a Mazei jogando, a gente tem às vezes um delay, né, você tem um tempo de internet que não é o tempo que você pede para o ator que está ali numa arena, numa roda, né? E essas foram as questões iniciais de dificuldade que nós tivemos, mas superamos, conseguimos fazer, lidando exatamente com esse, aí vem a questão performer, né? Trabalhar com o risco, trabalhar com o não sabido, com o imprevisível, né? Estar aqui na presença mesmo do tempo todo de um cair. Então, a gente brincava muito com essas coisas. Caiu a internet, saiu o vídeo, voltou. O jogo passou a ser de uma outra forma. Mas isso prevaleceu, que é uma questão do teatro, inclusive do teatro popular, que você vai para a rua, você lida com um transeunte, né? Você está apresentando uma peça numa praça, esse transeunte
assiste um pedaço e vai embora. Ele não tem tempo, às vezes, de ver o espetáculo inteiro. Então, aquele que vê e segue, vê uma teatralidade cotidiana, né? Pensando ali na Josette Ferral, né? Vê aquilo e segue, né? Aqui, a gente também não garante que todas as pessoas que entraram na sala simultânea para assistir o nosso trabalho ficou o tempo todo, entrou só no final, saiu, ficou, deixou aqui, saiu, foi para algum lugar e voltou e viu uma parte só. Então, essas foram questões que nós trabalhamos na disciplina e rolou, né? Eu acho que eles tiveram uma aprendizagem, claro que não como seria numa sala presencial, mas tiveram de uma outra forma e entenderam também as questões de como trabalhar a atenção cênica, trabalhar essa ética, essa presença, a energia de ter que cativar o outro o tempo todo, de manter o outro aqui ligado, não fazer com que o outro queira sair e desligar ou ir para algum lugar, outro espaço da casa, né? Tá nessa relação de assistir o que eles estão propondo. Né? Então, esse foi um primeiro desafio. E o meu segundo exemplo também, para eu já ir finalizando a minha fala, né? Foi, então, no Teatro Escola Macunaíma, que é um curso técnico, então, também, os alunos ali não estão na universidade, né? Então, é um curso que as pessoas, muitas vezes, vão não só para a formação de ator, mas começa como um curso livre, e aí vão até o final do curso, então, tem todo esse caráter também, um outro entendimento do teatro, mas aí foi no segundo semestre de 2020, eu já estava mais assim, já entendi como a gente lida com esse universo online, já usei essas salas simultâneas, já também tive essa relação de troca com os alunos, a gente acreditar que é possível fazer. Nós fizemos, então, eles não usam black tie, do João Francisco Guarnieri, e eu pensei em trabalhar, né, a peça, a interpretação como teatro, mas a gente está no universo online. Aí a questão que nos pegou, eu acho que para todas as pessoas que estão conversando hoje sobre isso é teatro? Isso não é teatro? Que nome se dá isso? Porque a partir do momento que se grava, já é um audiovisual, já é um teatro gravado, então não é teatro. Quer dizer, eu não estou aqui também para dar nenhuma resposta, né? E eu acho que também a história e o distanciamento disso e olhar depois para todo esse vivido, esses conceitos e essas nominações, elas vão aparecer. Né? Porque a gente estuda hoje história do teatro, você vai saber, teve o Renascimento, teve o Teatro do Absurdo, deram-se nomes para determinados momentos de épocas. Eu acho que aqui também vai acontecer a mesma coisa. Nós estamos vivendo um momento histórico que a gente não sabe qual é, a gente está ressignificando essas relações. Mas no Black Tie a gente pensou em fazer ao vivo, totalmente ao vivo, a peça inteira, então teve todos os processos de ensaio. Claro que existe muito essa questão do enquadramento, vocês falaram isso hoje também, né? Tinha esse enquadramento, tinha essa relação de pensar numa continuidade dentro do possível, porque às vezes aqueles dois personagens, vão pensar o Tião e a Maria, eles estão na mesma casa, só que eles não estão na mesma casa, né? Uma está num quarto e o outro está numa sala. Então, como também a direção artística, vão pensar, porque daí o professor, né, passou, o professor, diretor, pedagogo, ele também é um diretor artístico, mas eu não estou mais na sala de teatro. Eu estou tentando aqui nesse espaço descobrir minimamente uma linearidade que eu falei, nossa, essas pessoas estão no mesmo lugar, né? Como é que a gente passa isso para o espectador para eles entenderem que eles estão conversando na mesma casa, embora não estejam na mesma casa, né? E nem sempre dava para colocar mesmo fundo, porque também eu queria manter que esse vivo, né? E não fazer uma coisa fake. Esse vivo, as pessoas estão nas casas delas. Elas fizeram a peça dentro dos quartos, né? E muitos alunos com o pai e a mãe assistindo novela do lado, e eles fazendo a peça dentro do quarto. E isso aconteceu, né? Agora, o que mais foi bacana é que no momento da nossa apresentação, nós estávamos vivendo as mesmas, talvez até mais fortes emoções do que um dia de estreia.
porque a gente estava nessa relação de tudo tem que funcionar, a internet tem que funcionar, o barulho não pode ter barulho, cada um conectado na sua casa. Então, tinham assim 15 alunos, todos conectados, e nosso WhatsApp virando coxia, né? E conversando ali, quando as pessoas falavam, nossa, eu vou cair, agora eu vou voltar, que cena que eu volto, professora, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para a gente, né, como professor, aluno, diretor, ator, rolou uma experiência única, extremamente singular, né? Você conseguir fazer um espetáculo aqui dentro da minha sala, da minha casa, né? Mas, ao mesmo tempo, aí essa última questão aqui que eu trouxe para essa conversa, que é essa, como é que a gente consegue mensurar a qualidade do que o outro viu? Nós tivemos como ponto positivo muitas pessoas assistindo, né? A gente via aqui na sala 100 pessoas na sala, que não iriam no teatro presencial 100 pessoas, tá? Por deslocamento, por vários problemas, por espaço, mas aqui nessa sala virtual cabe 100 pessoas. E aí pessoas de outros lugares, como a Rê estava na Itália, né? Amigos meus que estavam na Alemanha, muitas pessoas conseguiram assistir. Depois, na hora da troca, ou na conversa do chat, no final, a gente conseguia perceber ali o quanto nós tocamos, né, aquelas pessoas que assistiram, como foi aquela experiência vivida. Mas durante o fazer, nós não tínhamos isso. Então, durante o fazer, fica essa lacuna de que eu, quando estou no palco, eu estou vendo aquele outro e percebendo aquele corpo, percebendo a energia, o olhar, e a gente sabe quando a plateia está entregue, quando a plateia não está entregue, e ela é uma completude daquele jogo, né? E isso ficou numa grande lacuna. Então, a questão é essa, né? Nesse novo, vamos dizer assim, nesse lugar diferente que nós estamos construindo, que veio, sim, para ficar, né? Não que vai ser sempre assim, acho que o presencial vai voltar, mas a gente não pode negar que essas coisas já aconteceram, que muitas coisas funcionaram, mas como fica essa relação, então, desse espectador, desse outro que está assistindo isso, que é teatro, que na verdade ele não está vendo uma série cheio de efeitos maravilhosos, não está vendo um filme, né, que tem toda uma direção de arte, está assistindo uma peça de teatro e que ele está vendo às vezes na televisão dele ali ou pelo YouTube. Como é que é essa relação de quem está assistindo isso, né? A gente perde, não perde, como é que é essa performance também, porque é uma liberdade desse espectador fazer o que ele quiser na hora de assistir, né? E ele pode estar do jeito que ele quiser. Nós, artistas, construímos, estamos mais habilitados a construir esses espaços de presença, né? Quando eu vou assistir alguma coisa, eu me coloco nessa minha calma, eu apago a luz, eu preparo o meu espaço, eu falo, vou assistir uma peça online. Mas e a formação de público? E aquele público que nem no teatro não ia, agora tem mais acesso pela internet, mas também como que é a experiência desse espectador. Então, são questões abertas para a gente refletir, e era um pouco isso que eu queria falar. Então, é isso, gente. Né? A gente troca depois. Eu lancei aí várias coisas, né? Mas, assim, a busca não é para eu dar respostas, gente, não tem essas respostas ainda, é mais essas experiências mesmo. Perfeito, obrigado, Rê, obrigado, Renata. Então, daqui a pouco a gente, logo depois das falas, a gente vai aí na parte final para essas interações. Mas eu passo imediatamente, então, a palavra para Mazei, Renata Mazei. É sua, toca o baile. Primeiro, eu queria agradecer ao Adriano pelo convite e aos professores e alunos também que estão aqui assistindo agora. O que a Rê falou, né? Nesse momento de pandemia e isolamento, é até um refresco, assim, a gente poder ter contato com outras pessoas. Mas eu admito que, assim, eu não vou começar falando nada da pandemia, porque eu ando com uma resistência muito grande. Eu fiz artisticamente, fiz várias tentativas em casa, mas publicamente quase nada, porque
esse estado de pandemia me dá mal-estar, não consegui me adaptar. Então, eu quero começar a falar muito antes da pandemia começar, até pelo tema que o Adriano passou, que era paradoxo e performer, né? Performer, fiz pouca performance na minha vida, trabalhei muito mais com teatro, performance, né, no sentido mais estrito, mas pensando no performer como aquele que fala em primeira pessoa e também na questão do paradoxo, fiquei pensando isso na minha vida como atriz, nos meus trabalhos. E aí foi lá atrás, quando eu resolvi começar a fazer teatro, eu vim de uma família muito conservadora e religiosa, e a consequência lógica era que eu virasse uma contadora, uma advogada, e no final eu resolvi fazer teatro. Isso foi uma resistência que eu tive que romper na época, e quando comecei a fazer teatro, que era o que eu queria e fui atrás, encontrei uma outra resistência muito grande, que foi comigo mesma, porque eu era muito travada, mesmo meu corpo era muito tímido, eu tinha poucos amigos. A aula de corpo, por exemplo, para mim era um pesadelo, tanto que dando aula de corpo hoje, eu vejo alunos com dificuldade e eu entendo perfeitamente, porque para mim na época era muito difícil. E eu ia para aula de teatro, de corpo, e parecia que o meu corpo estava querendo sair voando de lá, mas algo dentro de mim ainda assim me impelia. Então eu ficava assim, durante o meu percurso no curso técnico de ator, eu ficava nessa luta constante que eu queria efetivamente fazer, mas o meu corpo parecia que uma outra parte dele, né, sempre o nosso corpo, mas uma parte queria ir, outra parte queria ficar. Mas eu fui atrás daquilo que realmente eu achava que era a minha dificuldade, e foi por isso que eu comecei a fazer curso de dança, atividades, workshops, cursos corporais para me ajudar a romper esses limites. E acabei nas artes marciais. Comecei primeiro com o Aikido e depois a capoeira. Então, assim, parece que a minha vida sempre foi movida por meio desses paradoxos, assim, de coisas que não são exatamente a lógica do que se espera, a consequência daquilo que você ouve, falam e tudo. E justamente o que me atraiu no Aikido e na capoeira, inicialmente, como pesquisa, que eu usei eles tanto para o mestrado como para o doutorado, foram essas divergências, esse paradoxo inicial que eu via entre essas duas artes marciais. Mas nem comecei a praticar pensando em fazer uma pesquisa depois. Eu comecei a praticar pensando em mim mesmo, como Renata, que queria deixar o meu corpo, conseguir me expressar melhor, com mais liberdade. E primeiro comecei com o Aikido, que, para quem não sabe, é uma arte marcial japonesa, relativamente recente, né? Surgiu no século XX com o Sensei Morihei Ueshiba. Ele ele criou o Aikido a partir de de várias artes marciais que ele mesmo já praticava, mas com a filosofia de harmonizar o Ki. Então, o princípio do Aikido é de harmonização, embora seja uma luta, uma arte marcial, a ideia é sempre de harmonização entre essas duas pessoas que estão jogando, né? Como a Rê falou, o jogo está em todo lugar. Também no Aikido é um jogo. O Ke, que é aquele que agride inicialmente, e o Nage, que é aquele que recebe o golpe, estão o tempo inteiro jogando, mas nunca como inimigos, né? Sempre como uma cooperação entre os dois, que é esse caminho da harmonização do Ki, que o Sensei Ueshiba queria buscar com essa arte marcial. E cheguei até o segundo Dan, mas nisso comecei a praticar também a capoeira, porque era essa minha questão com o corpo sempre. Eu acabei virando professora de expressão corporal, de corpo, de expressividade, fiz o mestrado, doutorado em volta disso, mas foi justamente tentando me libertar dessa coisa que eu sentia inicialmente.
E fui atrás da capoeira, porque eu pensava, nossa, estou estudando uma arte marcial japonesa e não estou fazendo uma que é aqui de casa, né, que é a capoeira. E inicialmente o que chamou muito a minha atenção foi, de novo, essas diferenças. Por exemplo, o estado de ânimo quando eu praticava uma e outra, né? Logo depois do treino, como eu saía, que sensação que eu tinha, que ideias que eu tinha, o nível de cansaço era diferente, a relação entre as pessoas era outra. E isso foi o que me chamou mais atenção inicialmente. Por exemplo, um momento típico dessas duas artes marciais, que seria, por exemplo, a troca de corda e a troca de faixa. No Aikido, aquela coisa mais solene, aquela formalidade, silêncio, muitas pessoas, mas todas sentadinhas, né? cada um no seu espaço, né? Chama o nome, você vai, faz o que você tem que fazer, depois o próximo. E quando termina, as pessoas se cumprimentam também formalmente, cada um vai para o seu canto. Já no Aikido, por exemplo, a troca de cordas, o batizado, já começa pela música, que já cria outra atmosfera completamente diferente. Não tem como o seu corpo não, já só parado, você já não começar a pulsar aquele atabaque, o berimbau e tudo que você fica ouvindo. Já começa por ali a diferença. E depois acaba, tudo é muito dinâmico, as relações ali o tempo inteiro, tem a roda aqui acontecendo, gente passando atrás, e depois tem uma festa, né? Pelo menos os batizados e roda e troca de corda que eu fui, tem sempre uma festa com comida, parece assim, você é recebida como se estivesse chegando em casa pela sua família, e música, e gente conversando, e o cumprimento de abraço e de beijo e tudo. Não que um é melhor que o outro, mas são completamente diferentes. Então eu pensei, por que não aproveitar isso? Inicialmente o Aikido eu usei para o mestrado e a conclusão foi um monólogo que eu chamei de Separação de Corpos, que também foi uma dramaturgia criada a partir da minha experiência que eu estava vivendo na época, que era o meu divórcio. Então eu juntei o Aikido e esse meu divórcio e fiz um monólogo Separação de Corpos. No doutorado eu resolvi partir dessas diferenças para pensar num único resultado cênico, mas não só na cena, também na preparação do ator, porque eu via que cada arte marcial dava elementos diferentes para praticar e para preparar o ator. Mas, naturalmente, como eu falei antes, você movimentando o corpo, o corpo é tudo uma unidade, então se eu me mexo de um jeito, num ritmo, de uma forma específica, os meus pensamentos, as minhas ideias, as memórias são completamente diferentes, são acionadas todas ao mesmo tempo. Então eu falei, é interessante para começar a pensar uma dramaturgia a partir desses elementos diferentes. Só que praticando, eu também percebi que dessas diferenças que às vezes pareciam opostas entre o Aikido e a capoeira, eu percebi muitas semelhanças, muitos pontos de contato entre as duas. Por exemplo, o estado de concentração que você precisa, o Francisco, na prática, estava falando que é como se fosse uma meditação ativa, né, a arrumação do espaço. O Aikido e a capoeira são assim também. É impossível você estar no centro de uma roda pensando no que você tem que fazer amanhã. É uma exigência de estar presente o tempo inteiro, ainda que eu sou uma pessoa que me distraio facilmente, que se eu tenho um barulho do meu lado, eu tenho dificuldade de me concentrar. E
faço meditações com uma certa frequência, porque eu estou ali sentada, pensando, né, com foco na meditação, mas minha cabeça é invadida por milhares de pensamentos. É algo que eu pratico para tentar melhorar. Mas no meio de uma roda de capoeira ou jogando com outro no Aikido, jogando também com outro parceiro, é impossível, porque te força a estar ali presente. Então, esse é um ponto de contato muito forte que eu vi entre essas duas. A questão da relação também é impossível pensar no Aikido e na capoeira sem o parceiro, que nas duas artes são vistos como parceiros mesmo, não são, não é um adversário. Ele está te ajudando a se melhorar e você também o está ajudando. E o trabalho do corpo, assim, como um todo, como um conjunto. Qualquer mínimo movimento que você faça no Aikido e na capoeira envolve todo o aparato psicofísico nosso, de formas diferentes. Na capoeira isso é mais evidente, o corpo se movimentando por inteiro, o tempo inteiro, mas, por exemplo, no Aikido, às vezes parece que é só o braço que está indo. Mas se você perceber os mínimos detalhes do corpo, é tudo, porque 1 centímetro do quadril que não vai como deveria ir, você já não deslocou a pessoa. E o propósito do Aikido, principalmente, é isso, é conseguir deslocar, tirar o outro do eixo, levar o outro ao chão, sem força excessiva, só pela mudança de equilíbrio do corpo do outro. E é no detalhe que você consegue isso. Então, se você olha um aikidoka e um capoeirista, você vê movimentos completamente diferentes, porque o propósito de cada arte marcial também é diferente. Se eu vou movimentar o outro pelo braço, por uma torção, e eu movimento só essa parte, já era, a pessoa não vai sair do lugar. Então, eu preciso do meu corpo inteiro em movimento para que esse deslocamento do outro aconteça. Já a capoeira, você vê muito claramente o corpo inteiro se movimentando. Mas, no fundo, as duas estão trabalhando a mesma coisa, o mesmo princípio. Então, eu comecei pelas diferenças, pelos paradoxos, digamos assim, entre essas artes, quando eu comecei a pensar na pesquisa, e fui chegando também nessas semelhanças que eu usei para a preparação do ator. Na época, não pensei tanto como pedagoga, o foco da Rê, por exemplo, é mais como pedagoga. O meu foco era pensando como atriz, só que eu experimentei com os meus alunos na época, quando eu dava aula no Macunaíma, eu, a Rê e o Adriano, eles ainda dão aula lá, eu parei, mas dei aula por 10 anos no Macunaíma e experimentei muito. Os meus alunos foram meus cobaias por um tempo, e também com essa troca com eles fui descobrindo muitas coisas. Depois do doutorado, eu não cheguei num espetáculo, mas fiz vários experimentos cênicos com eles, com os atores que estavam comigo, que também eram ex-alunos e que estavam dispostos a experimentar, e foi muito bom. Depois começou a minha vida aqui na Itália, e eu não tive mais um trabalho específico. Eu vou agora pensar nesse monólogo a partir do Aikido, ou a partir da capoeira. Mas eu percebi que, por exemplo, em Roma, eu participei de um espetáculo como atriz, e sem eu me preocupar com nada especificamente disso, estava tudo lá. Então, depois como se eu, olhando de fora o meu trabalho, eu vi assim, momentos assim, que parecia que eu estava me inspirando na capoeira, em outros que eu estava me inspirando no Aikido, mas ou nos dois juntos, mas sem que eu pensasse. Já estava ali no meu corpo. Então, eu achei que foi interessante isso.
Depois, chegou a pandemia, e aí a minha vida deu uma travada, porque eu, como eu falei antes, por exemplo, eu saio na rua, todo mundo de máscara, aqui na Itália a restrição ainda mais forte, e tudo fechado, e quando a gente encontra alguém àquela distância, o outro parece que é um inimigo seu, a gente se relaciona na rua como se o outro fosse realmente um inimigo, porque pode ser que ele esteja com o vírus e vá te matar. Então, é essa sensação que eu tenho atualmente nesse período da pandemia. Então, por isso que eu comecei a sair muito pouco de casa, mesmo quando podia, eu não saía, porque eu justamente queria me afastar desse mal-estar que eu sentia vendo o outro como um inimigo. Não é mais meu parceiro, é uma pessoa que me ameaça. E então eu parei de sair. E eu tentava sempre manter, também pela distância, eu moro na Itália e a minha família mora toda no Brasil, muitos amigos meus estão no Brasil. Também, por força disso, eu acabei usando mais a tecnologia. Mas mesmo a tecnologia me cria uma... Depender só da tecnologia para me comunicar com as pessoas me causa um mal-estar. Eu preciso ainda trabalhar isso. Vai mais um ano aí de pandemia, de restrição, e eu tenho mais um ano para ver isso. Mas eu comecei a ensaiar em casa, no meu quarto, um monólogo que um amigo meu escreveu, que foi o Quarto Feito de Cinzas, o Anderson Borges, e ele foi meu professor de inglês há muito tempo atrás, virou meu amigo e escreveu esse monólogo para mim. E eu comecei a ensaiar em casa, também pensando em todas essas experiências corporais que eu já vivi, não com uma coisa, mas com vários elementos que já estão em mim, né? Porque quando você pratica há muito tempo algo, aquilo já fica em você, não precisa você fazer esforço. E pensava, vou esperar tudo voltar para eu ir para o teatro e daí vejo o que eu faço. Depois de um ano, já estou começando a pensar, será que vale a pena eu apresentar pelo Zoom? Mas é algo que eu estou amadurecendo. A única coisa que eu consegui me adaptar realmente, com bastante dificuldade, mas me adaptei, foram as aulas online, porque isso não tinha muito jeito. Mas o resto eu ainda preciso me ajustar a isso. Atualmente, essa a resistência que eu estou... falou da resiliência. Eu acho que eu sou resiliente, porque eu ainda estou insistindo. Embora aquilo me crie um mal-estar, eu ainda estou insistindo. Mas não sei, artisticamente eu senti que eu empobreci um pouco nesse momento da pandemia. Acho que está tudo muito ainda dentro, que eu ainda não consegui fazer isso vir para fora. E depois também aqui, a questão da pandemia, eu vim para cá e continuei com o Aikido, continuei com a capoeira, e de repente tudo fechou e eu não podia praticar mais nada. E o meu professor de Aikido não deu andamento a nada online, o meu professor do Brasil, né, não deu andamento a nada online, ele ficou mais numa questão política, apostava só sobre coisas políticas que não agregavam a nada. Mas o meu professor de capoeira, até agora, ele compartilha treinos online para a gente fazer online, mas não consegui continuar. Até falei para ele, não, esse ano eu vou me comprometer a retomar a capoeira online. Mas passou um ano e eu ainda confesso que não consegui dar andamento nisso. Ainda é algo que eu... Vamos ver se esse ano vai. E de tudo isso, agora... de toda essa minha experiência de quando eu comecei lá até hoje, aquela minha questão com o meu corpo, hoje é a minha questão com a tecnologia. O meu corpo em relação à tecnologia. Em relação ao meu corpo mesmo, eu resolvi muitas e muitas coisas, avancei muito. Mas agora a minha questão é esse paradoxo, né? A presença, tudo que eu trabalhei, estudei, fiz para estar presente, estar no palco, plena, grande, linda, e de repente agora tudo tem que caber dentro de uma tela de computador. Então esse ajuste eu ainda
estou tendo que fazer, ainda não consegui. E é isso. Paro por aqui, quero agradecer de novo a paciência de vocês. Perfeito, obrigado. Não, nós que agradecemos, Rê, e né, tanto a Câmara quanto você deixaram aí algumas coisas para a gente refletir, o que nós vamos fazer em seguida. E normalmente quando eu participo de mesas, eu trago só alguns apontamentos e desenvolvo a partir deles, mas hoje eu vou fazer algo completamente diferente. Eu vou ler algo que eu escrevi. Eu só vou precisar que alguém fale se está me ouvindo e me vendo, porque como eu mudo de tela, eu paro de ver o Zoom. Francisco, você está me ouvindo? Eu travei? Sim, Adri, estamos Perfeito. ouvindo, estamos vendo. Não, porque eu não vejo nem ouço, agora eu estou de frente para o texto aqui. Eu vou ler, na verdade é um ensaio que eu escrevi, mas eu vou ler só um fragmento dele. Se chama Hic et Nunc versus Cronotopo, a morte do teatro como libertação para artistas por meio das vontades, dos desejos, desculpa, e do inconfessável. Os últimos dias de março de 2020 marcaram o início da longa quarentena frouxamente imposta ao Brasil pelo surto pandêmico do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Imediatamente ergueu-se uma mordaz contradição para todos os artistas, porém especialmente excruciante para aqueles tais renitentes devotos, praticantes do que se costumava chamar teatro, expressão ungida e amaldiçoada pelas presencialidade e efemeridade ontológicas. Ao menos era ou deveria ser assim. Mas o arrepiar dos tempos gera suas contingências e entretantos. Assim, dispensando o óbvio, como pensar o trabalho remoto, sujeito às vicissitudes dos fenômenos eletromagnéticos, suas oscilações e volatilidade? A concretização da poesia, da profecia pós-moderna, do humano brutalmente se liquefazendo no cristal do ecrã. Em um tempo de avatares, ávidos queremos crer na outra criatura que se nos apresenta, sem compreensão mais profunda de suas circunstâncias, que, antes de propostas, são dinâmicas. Uns tais seres, atados às suas amargas solidões, professam incrédulos sua alegria de meia dúzia de palavras sorridentes. Olha-se por uma tela, ce n'est pas une entité, e sonha-se com uma pretensa empatia que só poderia acontecer entre pessoas, e assim, no esforço de se fazer entender, torna-se incompreensível. Paulatinamente, uma legião com milhares, milhões de vozes, mas nenhum diálogo, se levanta, e as opiniões prevalecem sobre todas as narrativas. O fundamentalismo nihilista contagia o tecido das associações, e um permissivo e radical ceticismo se apodera de todos os canais de agremiação, agora sociais. Donde a morte do teatro aconteceu no espaço. Olhamos ao redor e estamos sós, irremediável, rigorosamente e euclidianamente sós. Além da evidente ausência da presença in loco dos envolvidos todos, uma nova crise eclodiu. Afinal, chegáramos às fronteiras últimas, estaremos então nesse novo, inexplorado território, em que o único e mais sincero olhar lançado de volta será não orgânico? Ou, por outro lado, o sentido próprio de localidade ter-se-á também perdido e o máximo que pode ser feito é ansiar para que a distopia se cumpra e nos livre do incômodo da felicidade? O que, em um primeiro momento, afigurou-se como soluções emergenciais e temporárias,
Com o passar do tempo, adquiriu o angustiante caráter precário das suspensões, dos hiatos. Nascia uma brutal letargia fruto do medo e da ignorância. Em uma sociedade já deflagrada pela banalização da violência e pela cotidiana legitimação das desigualdades, essa titânica evolução dos fatos evidenciou-se somente como mais uma nota de cômico pesar por nossas diversas nações. O alerta de primeira hora brotou do instinto, e este, como sempre, era a sobrevivência. Uma radical necessidade irrompeu célere. Tentamos encontrar signos que alegorizassem ou iludissem a ausência de nexos de nossos dias sobre a Terra. Entregamo-nos à apatia de tarefas insanas e irrealizáveis. Sob a mesma máscara de felicidade dos suicidas, demo-nos de vésperas às festas, aos caminhos, às soluções. E o pior, o imperdoável, de maneira obscena, previmos alguma vã esperança. Espetáculos online, videoconferências de cinema ao vivo e ou teatro virtual, modalidades seminovas proliferaram descontroladamente, e a febre das lives rapidamente virou uma ardida ressaca. Horas e horas de exposição à internet escandem-se extenuantes, mas seguimos na vã busca por algum sopro de novidade e vida no deserto dos processadores. O sabor da época, como gotas de sangue na boca após o bofetão, a dor, a vergonha e a categórica vontade de continuar. Sim, continuar para fazer sentido, continuar para existir, continuar para continuar existindo. Assim nos envolvemos, nos enredamos. Então, escondida, pouco a pouco sobrevém a culpa. A culpa por não sermos criativos, quando todos parecem reinventar-se. A culpa por não produzirmos o tanto que se espera dos reclusos. A culpa por não nos fragilizarmos e por sermos demasiado frágeis. E ela se repete e se repete. Em que circunstâncias passaram a ser nossos encontros, fossem eles ou bons? Em que instâncias passarão a ser nossos encontros, sejam eles ou não? Agora usamos plataformas, aplicativos. Somos partes de programas. A fricção entre a ficção e os nossos fragmentos particulares de realidade desenhou um novo estatuto para a existência, não mais íntegro. A pleiade de interfaces possíveis nos cindiu. Deixamos de lado nossa individualidade para, agora múltiplices, nos tornarmos divíduos, seres fragmentados de gênero indecifrável. Uma vertiginosa aceleração, transformação, nos lançou à nuvem. No singular, assim, não aquelas que estão no céu supostas por Bachelard, mas essa única, diáfana e invisível. Essa que não nos permite inscrever formas, apenas contê-las para poder sugar-lhes a vida do ameaçador real e lançá-las domadas à cripta eternal dos servidores. A rede nos levou para lá. Iluminados por uma grande trama, caímos em uma teia mundial. Não há mais como dela desfiar-se. Acreditávamos piamente nos sistemas, venerávamos métodos e sabíamos que a salvação viria dos algoritmos. Iguais a loucos do tarô, dançávamos nosso ensandecido botô à beira do abismo, que, nos mirando de volta, piscou gentilmente os olhos. Mas a incerteza, senhora dos tempos, que sempre diferente, uma acre história sinestésica desenrola-se diante da humanidade abismada. Todas as tradições genuinamente inventadas caem por terra diante de renovados deuses natimortos. Somada à peste, a cadela do fascismo pare suas crias em um mundo que transita do quase transhumano ao famélico. O espetáculo tomou definitivamente o poder
e a lei da pauperização das massas perdeu seu aspecto relativista para tornar-se absoluta. Ouve-se de pessoas pequenas em altas patentes o quanto custa e é difícil converter-se ao egoísmo. Tomou-se, como costume, escarrar ideologia como um insulto à face de antagonistas, ao inferno com os argumentos ou mesmo a lógica. São novos e destemidos tempos e o que vale é a força e a predação. Uma das cabeças de Cérebro está podre. Ou teria sido Fukuyama um profeta, donde a morte do teatro aconteceu no tempo. A recusa em acreditar que o saber de toda experiência nos condena ao estorvo de estar sempre voltados ao pretérito, impulsiona a fantasia de um presente e sugere a perversão de um futuro. Como ao redor de Sagitários há estrela, brilho e caos solvem-se no nada, ou visto dessa forma. Se o pós-moderno falhou miseravelmente, foi em demonstrar que a única maneira de ludibriar a inescapável espera é aceitar a ausência de sentidos do que há para além das pontas da vida. Godot não viria, ainda que existisse fora de palavras e conceitos. Escravizados à absoluta crença em nossas terminações nervosas, vemo-nos caminhar incautos, guiados pela poética exatidão do neoplatonismo de Sir Penrose, ou os 1000 anos de saber de Oxford emergem em uma nova constelação em direção aos argumentos de Bostrom. E vamos, do pouco ao nada sabemos, faster than light. Bom, e por aí vai, como eu disse, é só um fragmento, é um ensaio. Espero poder publicar. E, na verdade, ele só serviu um pouco para introduzir aí o que eu quero falar sobre, né, também a continuação do meu trabalho, não é? Eu inscrevo a minha pesquisa e eu vou não tanto falar sobre as questões cotidianas de aula ou sobre a experiência da criação artística. Isso é interessante porque eu tentei encontrar aí um pequeno meio do caminho entre a Renata e a Renata. Ontem nós conversamos, né? E foi um pouco o que me aconteceu de maneira dinâmica ao propor um processo de... Eu trabalho, né, na minha pesquisa ali numa fronteira com o sagrado, né? Eu utilizo muito... Eu gostei que ontem a Luciana falou do Misser, né? Eu gosto muito dele, mas eu trabalho mais com o Campbell, muito com o Campbell e o Jung, mas assim, de maneira bem mais... eu, nesse momento, estou pesquisando sinalização emocional. E, para isso, eu peguei 2 campos aí, né, de referência, o BOS, que é um método, né, de 3 pesquisadores, né, 2 pesquisadores e uma pesquisadora. E a pesquisadora é a Susana Bloch, depois ela vai desenvolver o Alba Moulton, mas eu trabalho pesquiso esse momento aí em que ela está com o Guy Saltimbanhes e com o Pedro Outros fazendo, ainda compondo, esse que que é um trabalho voltado para, como eu disse, o desenvolvimento de padrões afetantes, né? Ou seja, que sejam perceptíveis, de sinalização emocional. No caso das emoções básicas, e aí para isso, então, né, tem um trabalho sobre a teoria das emoções e, por outro lado, né, como é que uma fonte principal, né, que é o trabalho do Paul Ekman, como é que isso acontece de maneira concreta, né? Como é que isso eclode fisicamente. Então, vejam, eu estou trabalhando bem no extrato comportamentalista, isso é evidente, mas não é aí que eu quero chegar. O caso é que o projeto inteiro ele foi pensado, o projeto de pesquisa, para um grupo de aplicação, tinha um projeto de teatro,
né? Então, quando eu propus o projeto no final do final de 2019 para o início de 2020, é evidente, o grupo de aplicação e o grupo de observação seria, respectivamente, ensaio e público. Ué, teatro. E eu não contava com a astúcia do SARS-CoV-2 e em ter que encaminhar meu projeto online. E é engraçado, né? Porque se perdeu algo que é o corpo. E, por outro lado, uma das circunscrições ali para a sinalização está voltada para o rosto, né? Então, um dos eixos ali da sinalização emocional é o rosto e a musculatura da face, de modo que, por um lado, você tem uma concentração muito grande, né? Então, olha só, né? A gente grava e volta e vê como é que os músculos se movem mas, por outro lado, e isso, né, quando você está trabalhando, a grande luta é você sair dessa coisa close, super close, ou no máximo plano americano, e conseguir colocar as pessoas. Só que daí eu saí, né, e, disso que é o teatro, onde eu não tenho o privilégio de um ponto de vista, eu tenho uma coisa que é holística, porque eu não olho, quando eu estou na presença de alguém, eu não olho com os meus olhos e passo para um olho tirânico, que não é meu, que me dá um quadro e que está ali. Por um lado, né, e o paradoxo é justamente esse, como eu, há 2 décadas, também trabalho com isso, do audiovisual, interpretação para câmera, cinema, enfim, é irônico, né? No momento em que eu quero me afastar justamente disso, existe uma... Essa ironia eu desenvolvi com um motorista de Uber outro dia, e deve ter sido por isso justamente que a minha nota caiu tanto no Uber, que eu estava falando para ele, olha só que engraçado, né? E, há alguns anos atrás, o parlamento da Dinamarca estava proibindo, né, que se entrassem em escolas com véu. Isso por uma questão ali, né, das meninas islâmicas, para elas não irem na escola usando véu. E um ano depois, o mesmo parlamento estava aprovando uma lei falando, não, todo mundo tem que usar máscara. Né? Então, por outro lado, é lindo, é fascinante, lindo talvez não seja exatamente a palavra, mas é fascinante, né, viver nos tempos que correm. Né? E para então encerrar, eu vou, né, pegar essa frase do Yeats, algumas pessoas falam, né, William Butler, em que ele está falando justamente, só que daí ele está falando da época dele, mas existe uma semelhança muito grande com o início do século XX e o início do século XXI, basta ver o que aconteceu justamente nesta década. Há um século atrás, as pessoas estavam usando máscara e estava morrendo gente, para muita gente, né, para não usar essa expressão chula, né, justamente por causa disso. Enfim, e ele fala dessa beleza terrível que nasce com o sabor dos tempos. Então é isso, né? Eu termino aqui a minha fala e queria passar justamente agora para esse momento mais dinâmico de bate-papo, né? Saber as pessoas, convidar as pessoas todas a abrirem câmeras e microfones, quem quiser falar, não sei exatamente como é que funciona isso. Chico, se é inscrição pelo chat, ou se vai direto. E a Mazei e a Câmara deixaram várias e várias questões, algumas, inclusive, até formalizadas mesmo, né? Como a Renata, né, que coloca ali 3 grandes perguntas para a gente, e os paradoxos, as contradições, né, do trabalho e do fazer que a Mazei também fez aí emergir. Então, acho que é isso. Nesse momento, vamos lá para um papo. Se alguém quiser começar com alguma provocação, se não, vou eu mesmo. Vamos lá.
Adriano, acho que a gente pode ir para um papo mesmo, acho que não precisa, a princípio, ter essa regra tão endurecida de ser no chat, não sei como é que vocês pensam isso, mas eu acho que a gente pode abrir uma conversa. A única coisa que me incomoda um pouco assim, é muita solidão. Eu fico muito solitário com poucas câmeras, assim, é uma coisa que dói um pouco. Então, se nesse momento a gente puder abrir as câmeras, quem puder abrir as câmeras, para a gente poder ver mais rostos e se sentir menos solitário, seria bom. Ó, o Marcelo aí. Opa. Tem gente no mundo, né? A gente vai vendo. Ah, Vocês estavam aí o tempo todo, né? Tá ótimo. e convido, então, as pessoas né? Eu, na verdade, gostaria, já que eu comecei a falar, eu gostaria um pouco de ir para essa primeira questão, né? Que a Renata propõe e que, de certa maneira, é bem presente nesse meu texto, que é essa coisa de se reinventar, né? Das possibilidades de se reinventar. Existe, inclusive, eu não vou mentir, existe um certo fetiche aí nisso, né? E eu fico pensando até que ponto esse fetiche na reinvenção ele não está muito ligado a, a isso da obsolescência que é venerada na nossa sociedade. Então, as coisas elas devem se corromper muito rapidamente para que o novo possa surgir. A tecnologia se perde, né? Então, gosto daquela expressão, né? Eu fico escutando as pessoas falarem, quando eu cheguei aqui no Facebook era tudo mato. É muito engraçado isso, né? Porque quando você tem a perspectiva, né, de 11 lustros quase nas costas, ao olhar para, por exemplo, o Facebook, o que eu tenho é, nossa, mas começou ontem isso. O que é completamente diferente, né, enfim, né? Então, é justamente isso, né? Eu fico, ok, nós temos que nos reinventar porque existe esse imperativo categórico dos tempos, né? Como tem uma imagem que o Bauman ele nos fornece lá na Sociedade Líquida. Estou na dúvida se está na Sociedade Líquida ou no Mal-Estar, da pós-modernidade, é na Sociedade Líquida, em que ele dá aquela, ele cria uma alegoria do que nós somos, né? O que é a pessoa no pós-moderno. E a imagem que ele tem é um esquiador, né? Um cara fazendo, sabe, não de esqui, aquilo que você usa no pé, como é que desliza no gelo? Sabe que as pessoas colocam no pé e andam? Tem patim. Como se fosse um patinador no gelo, né? Num lago gelado, só que a crosta de gelo é muito fina. Então, está quebrando as costas dele, por isso ele precisa acelerar para ir cada vez mais rápido. Só que na medida que ele acelera, ele provoca mais pressão e o gelo se quebra com mais velocidade, por isso ele precisa ainda ir mais rápido. Não é? E é um pouco isso, essa sensação, né, de eu ter que, a cada momento, estar recriando aí. Não sei, é um pouco essa a minha sensação. O que vocês pensam sobre isso? Estava respondendo àquela primeira pergunta da Câmara. Bom, vou falar aqui um pouco algumas coisas que me ocorreram. Eu acho que ficou uma sensação de acidente, assim, né? A imprevisibilidade a partir de algo do acidente. Então, assim, não esperávamos ter que ficar trancado em casa.
em quarentena, né? No começo de 2020, ninguém esperava isso, né? Um acidente aconteceu. E aí, a coisa da imprevisibilidade, eu acho que tem tudo a ver com o paradoxo e com a performance, né? Eu acho que é um material do conceito de paradoxo e da prática da performance, que estão ali juntos, né? Por acaso, eu estudo um pouco esse conceito, sim, de paradoxo, e eu sei que a doxa, ela é uma palavra grega que significa, entre algumas coisas, opinião, né? E o senso comum e o bom senso, né? Então, o senso comum seria aquilo que... Eu sempre confundo os dois, mas acho que seria aquilo que define as identidades fixas e o bom senso, o sentido único. Então, quando tem doxa, a gente tem um senso de previsibilidade, né? A gente sabe que está indo, o ônibus vai chegar no horário que a gente precisa, a gente sabe, tipo assim, vai ter carnaval, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí o paradoxo é aquilo que cria um duplo sentido, né? Ou múltiplos sentidos, e assim, e aí, putz, aí quem sou eu nessa história, né? Tipo assim, se eu não tenho uma identidade fixa para me agarrar, né? Aconteceu um acidente e aí há toda uma reorganização, né? E eu acho que a performance, ela acaba apresentando acidentes ou situações em que o público também, a professora Canla falou um pouco assim, como que chega para o público e tal, né? Um pouco essas situações de pane, assim, de putz, e aí, a partir do momento que eu me deparo com essa imagem, ou com essa situação, ou com essa coisa, como que eu vou me reorganizar com essa imprevisibilidade que me aconteceu, né? Enfim, por algumas coisas que me ocorreram a partir aí da fala e da situação que a gente está vivendo. Então, eu acho que é uma discussão muito interessante, assim, né? Porque os acidentes, sejam eles mínimos ou máximos, que é isso que a gente está experimentando, é a realidade que cai em cima, né, da gente, e é o que a gente tem para trabalhar, para fazer, para viver, enfim. Obrigado. Caio, vou só tomar a palavra um pouquinho do Caio, porque eu acho que é uma conversa que a gente vem tendo juntos, né? E a gente vem pensando muito sobre isso, assim. Acho muito legal, Caio, quando você traz a figura do acidente, né? Para a gente não naturalizar também esse momento, como se esse momento fosse eterno, né? Ele é acidentado ainda estamos, né? Ainda estamos mapeando esse acidente, né? O acontecimento ainda está em jogo. Mas eu acho muito legal quando você traz essa questão do bom senso, senso comum e a recognição, né? A ideia de recognição, que são os elementos que estão presentes na representação, na ideia de representação, e como isso remete a uma coisa muito importante que a gente vem falando, né? Como atuar nesse momento, fugindo da lógica da dívida e da lógica da dúvida. Como é que a gente consegue lidar nesse momento, performar nesse momento, com a lógica da dádiva, que foi isso que deu um pouco o contexto para o nosso trabalho hoje de manhã. Então, assim, não ressentir, né, pela dúvida ou ressentir pela dívida, mas é conseguir realmente estar na presença, estar no presente, a gente, desculpa, vou falar um pouquinho demais, mas também pensar presente nesses seus sentidos, nessa polivalência também, né? Presente como estar aqui e presente como presentear, como aquilo que se oferece, né, para aquilo que me acontece. Eu queria só juntar um pouquinho isso na discussão, junto com o Caio. Achei bem interessante. Opa, desculpa, mas é porque eu tinha notado isso da fala da... Pode falar. Tá, não é que eu tinha notado justamente essa passagem da fala da Câmara, o presente do presente. Comentar isso. Fala, mas desculpa. Vai, pode ir você. Não, era exatamente aquilo que eu acabei de falar. Tá bom. Não, é isso de estar presente, do que você presenteia ao outro, que eu acho que é o desafio desse momento, porque primeiro é estar presente, mas ao mesmo tempo ausente, porque eu estou conversando com várias pessoas, mas não tem ninguém aqui comigo.
Então, tem a ausência, né? Estou sozinha, mas, ao mesmo tempo, tem a presença de todos pelo computador. E quando eu presentei o outro também com algo que eu estou fazendo fechada na minha casa, é algo diferente que eu apresentei quando eu estou num palco com as pessoas ali presentes, assistindo o que eu estou fazendo. Então, acho que agora o desafio é, dentro desse acidente que estamos passando e tentando nos recuperar, pensar que tipo de presente, que tipo de produção a gente quer dar para o outro também, porque eu acho que é um momento de muita responsabilidade, principalmente dos artistas, quando eles dão algo para o outro, nesse momento de fragilidade. Em geral, o presente é algo que é para fazer bem para o outro, para deixar o outro feliz. E num momento que, talvez por isso também, que para mim seja difícil criar nesse momento, porque eu vou também produzir o quê? Eu vou presentear o outro também com o quê? Com as minhas crises? Talvez seja bom, né? Talvez também seja algo interessante para o outro também pensar. Mas, não sei, são essas coisas que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam. Tem uma outra coisa também, quando vocês estavam falando, que me veio, assim, pensando nessa ideia de paradoxo, mas para mim foi muito interessante juntar isso nas duas falas, porque a Camila, ela traz uma questão que é muito interessante do evento, né, de ensino, né? Quer dizer, como é que a gente monta um espetáculo com alunos. São dois momentos muito específicos, 3 momentos específicos, né? Aula, ensaio, apresentação, dentro dessas condições que são colocadas para a gente, que são condições ambientais, né? Vai cair, não vai cair, né? Tá me ouvindo, não tá ouvindo, né? Francisco, você tá me ouvindo, não tá me ouvindo, e tô aqui no ambiente, mas tem alguém que está aqui do meu lado, né? Esse trabalho que eu fiz com o que eu e o que a gente fez hoje de manhã, ele também tem um pouco essa característica, né? É muito maluco esse enquadramento que a gente faz e tem um outro universo aqui exatamente ao lado, né? E aí eu ouvi essas proposições da Câmara, e aí a Mazei traz uma coisa muito importante que vem do Aikido, né? E da capoeira, que é também, né? Como jogar, como é que você joga com o momento presente, com os outros corpos que estão também ali. E aí é um grande jogo de negociações, né? Negociações de órgãos, pele, órgãos internos, musculatura, ossos, imaginação, memória. Isso tudo está em negociação o tempo todo. Quando a gente está pensando, por exemplo, na capoeira ou está pensando na dança, mas aí, ao mesmo tempo, isso faz a gente perceber quais são todas as negociações que estão em jogo quando a gente está montando uma peça, montando um espetáculo aqui nesse ambiente, né? A porta vai abrir, a internet vai cair, né? Isso tudo não é só tensão, não é só medo, né? Isso é matéria em negociação também. E como é que esse momento agora faz a gente ter um olhar, ter uma percepção diferente do que é esse mundo que a gente está aqui agora, que não é só não tem só um espaço ali atrás, né? Tem essa figura que está aqui na frente, esse espaço que está ali atrás, isso tudo está em negociação também. A gente tende a falar muito sobre esse espaço, né, de quadrados, entre telas, quadrados, mas talvez a gente até agora não passei por nenhuma discussão como essa, a discussão sobre o quanto o corpo negocia para estar aqui, né? São negociações diferentes, mas são negociações também para estar nesse lugar, para estar performando nesse lugar. Falei demais, perdão. Isso que o Gaspar traz, essa questão do corpo, o corpo também tem essa questão do resistir, que é essa mesma coisa de duvidar no primeiro momento, uma dívida e uma dúvida. Então, e eu vejo na fala da Mazei também a resistência como atriz, e você já tem todo um processo, né? Já tem toda uma experiência. E aí eu fico pensando num aluno de graduação entrando no primeiro semestre, né? Eu comecei primeiro semestre, tive turmas inteiras que eu não conheci pessoalmente.
esses alunos. Mas os corpos resistem no primeiro momento, a gente nega, né? Eu quero negar isso. Eu sei que ao longo da história a gente teve muita resiliência, você às vezes tem que deixar um trabalho para fazer um outro, porque esse novo tem que vir, só que agora é uma resistência de eu não quero isso, né? E todo mundo teve esse primeiro momento dessa resistência, desse corpo comprimido, porque também é um corpo comprimido, também no espaço que se tem, né? Aulas de corpo, né? Como a Rê falou, eu faço o treinamento que o meu professor me manda aqui no Instagram, no Face, ele manda, e eu vou fazer na minha casa. Na minha casa não tenho todo esse espaço. É comprimido, é ali preso, mas aí a gente tem que confiar, que é essa negociação também, é permitir-se, é como que a gente vai atuar. Então, foi uma conquista também diária ao longo até hoje, né? Uma conquista de confiança. Você viu como quando terminou aqui, você falou, abram as câmeras, aí você fala, você estava aí. Quer dizer, a gente já começa com uma garantia de confiança. Você fala assim, olha, eu acredito que vocês estão aí me vendo. Porque muitas vezes eu dei aulas só olhando para mim mesma, né? Por questões administrativas de plataforma e também dessa grande dificuldade as pessoas não têm. Não é todo mundo que tem uma internet, tem uma condição de também mostrar a sua casa, né? A gente teve uma intimidade ali e essa conquista aconteceu porque eu também fui mostrando a minha. Eu fui falando, nós estamos na mesma situação, vamos acreditar que esse momento presente do presente é possível. E essa intimidade foi acontecendo quando se cria essa confiança. Então, você sabe que quando é para abrir, todo mundo abre. Daí você fala, então você estava aqui comigo o tempo inteiro. Eu tenho que acreditar nisso. E acreditar é nessa fé. É uma confiança, porque não tem nada que me prove que você realmente estava aqui. Só eu acreditando em você. E eu acho que isso também é uma coisa muito bacana da gente adquirir, porque às vezes até num presencial, numa aula, o aluno está lá, mas ele não está lá. Às vezes ele não tem uma presença tão garantida assim, né? Não quer dizer que você está no mesmo espaço físico, você está tendo uma troca real. E eu acho que essas são questões assim que me vieram aqui também nessa coisa, né? Que eu acho que no primeiro momento esses corpos eles resistiram, né? Foi doído fisicamente. Fisicamente foi doído para a gente começar a pensar que esse sagrado que o Adriano fala, né? O nosso espaço sagrado, o teatro sagrado, né? O Stanislavski limpe os pés antes de entrar no espaço. Você vai para um espaço de ensaio, para um espaço de aula, você prepara o seu espaço. Agora, o seu espaço é o seu espaço da sua casa, com o seu gato, com a sua família, e como isso transformou a gente também eticamente, até de pensar, não, eu preciso desse momento, esse momento é meu, fazer essas negociações, né? Esse momento é meu, dá para vocês abaixarem um pouquinho, esse momento eu preciso desse quadrado, e nesse quadrado eu vou fazer o que eu quiser, porque é o meu trabalho, né? Também falei demais. Mas muito bacana isso, né? E aí também isso, né? De um acidente e não também naturalizar. Ok, deu certo, porque vai virando sistema de novo, né? É lucrativo para muitos lugares, né? Você pode botar 100 pessoas aqui sem alunos, então tem todo um caminho também muito perigoso, né? Eu lembro logo no início das aulas online que elas tinham que ser gravadas e disponibilizadas, e a gente ficou assim, como assim gravar a aula? A mesma coisa é gravar um ensaio, gravar uma peça, que a gente falava assim, a gravação não é a mesma coisa que a peça. Aí agora a gente ressignifica tudo isso, né? Como é que coisas que eu falava, teatro filmado não é um vídeo, não é a interpretação para o vídeo. Agora a gente está tudo misturado, né? Então, e essas questões éticas e perigosas também de uma naturalização de algo que é um acidente via performance, né? Do risco. Enfim. Bem legal, assim, pensar que também, né, faz parte, porque é uma outra ideia, né, se a gente pensar, por exemplo, os modelos de educação até o século XX,
nunca você vai ponderar sobre a possibilidade do insucesso. Então, Proudhon, Vygotsky, quando estavam elaborando lá os seus projetos, e existia, então, essa ideia de uma interferência positiva, você não tem... Ah, não, tá, mas... e o plano B, qual é? Entretanto, e isso é uma coisa... Eu não sei se benéfica, mas é um fato, a gente hoje trabalha sempre com o plano B. Você tanto faz, eu estou falando da pedagogia, mas pode ser em qualquer outra coisa, qualquer outra atividade humana. Você já vai com o plano C, né? Então, se der errado o A e o B, ainda tem uma porta dos fundos ali que dá para ocorrer, né? Então, e aí essa dupla advertência do Gaspar e da Câmara, né? Então, não vamos naturalizar isso. Eu fico pensando, é um pouco isso, né? A gente correu para criar soluções, né? E aí fica parecendo aquela piada, né, do cu da galinha, né? Que Deus fala, não, temporariamente, e aquele temporariamente há de infinito, né? Então, vejam, eu sempre, né, as pessoas elas acham que o lugar delas é especial, é diferente. A gente está no Brasil. A gente não está num país que tem uma guerra civil naturalizada há mais de uma década. A gente está num país... Vamos pegar números, por exemplo, né? Se a gente somar Hiroshima e Nagasaki, pegar todo mundo que morreu em Hiroshima, todo mundo que morreu em Nagasaki, dá lá 120 e tantas mil pessoas. Caíram 2 bombas atômicas, né, lá. Aqui já foram mais de 4 em um ano por conta dessa doença que ninguém quer falar a respeito. E estamos, né, assim, preocupados com a... Como é que é o nome da menina? Carol Conká, o Projota, e, assim, desculpa, né, a gente está num país destroçado, governado por uma... eu não posso falar isso num evento da universidade, mas a gente sabe exatamente por que tipo de pessoas nós estamos sendo governados, né? Então, a gente, na verdade, é mais ou menos assim, né? Rezando para que venha o meteoro. Então, a distopia agora seria o paraíso, quer dizer, esse para mim é um grande paradoxo, né? Assim, para a coisa melhorar, parece que tem que piorar muito. E aí você fala, não, mas agora não dá, mas agora eu já cheguei... Enfim. Também não quero eu ficar aqui de pitonisa do apocalipse, né? Gente, eu convido a que façamos os últimos comentários para que nos encaminhemos de maneira triste, porém célere, ao encerramento desse nosso encontro, que eu particularmente gostei bastante. Se, não sei, alguém quiser fazer mais alguma observação, algum comentário, professor Francisco, a gente está mais ou menos no nosso teto, né? Sim, sim, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Eu creio que não. De modo que... por favor, Renata. Não, só para a gente fechar também uma coisa que, né, tem essa questão da gente olhar o mundo aqui e agora, né? Então, quando eu falo dessa questão do trabalho do ator sobre si mesmo e essas coisas que eu ainda acredito e também olhar o mundo à nossa volta, e a gente não tem como iniciar um trabalho sem falar, olha, estamos na pandemia, está acontecendo isso. Mas, ao mesmo tempo, também é meio não só ficar na dor também,
sabe? Eu acho que isso que a gente fez hoje, o pouquinho que eu vi ali do finalzinho do trabalho do Gaspar, né, e do Caio, ali você vê como aquilo foi significativo para as pessoas que estavam fazendo, né? Olhar para os seus próprios espaços e ressignificar ali a sua vida. E a poesia, é poético. Então, acho que a gente também tem que acreditar que a gente pode fazer, e pode fazer também de formas leves, e também pode descobrir coisas bacanas, enfim, porque senão parece que a gente fica assim naquele sofrimento de novo. Então, é como eu pensei assim, agora eu estou um pouco descolada, vamos pensar, não que eu quero normalizar, mas o que eu sei hoje para iniciar o semestre é completamente diferente do que eu sabia em março, quando começou a fechar tudo dia 16 de março. Foi aqui em São Paulo, foi essa data, 16 de março parou tudo e as aulas começaram online. As aulas e nós, né, os artistas, como a Rê falou agora, será que eu vou fazer online? Será que eu vou botar o meu trabalho? Como é que eu vou botar o meu trabalho? A gente viu aqui em São Paulo os Sátiros, foi um dos primeiros grupos que já começaram a fazer, e eu falei, como é que eles já estão ressignificando tudo isso? Então, também acho que poder, porque tá assim, tá, se pensar politicamente, né, Adriana? Tá pior que 2020, né? Tá tudo, né? Então tá. Mas também a gente já tá ali com uma, né? Acho que a gente já tá mais descolado de uma certa forma de pensar, ok, é esse jogo, né? Então vamos lá. Vamos ver também como a gente se assegura disso não virar uma normalidade também avessa, né? Mas que também a gente possa criar e possa também ter respiro, gente, porque a arte é o momento da gente respirar, da gente se propor a fazer as coisas feliz, né? Acabar um trabalho e falar, nossa, eu fiz isso aqui, não estou acreditando, mas fiz, estamos fazendo, esse evento aconteceu, está acontecendo, eu estou podendo conhecer vocês, né? Professores novos, ver a carinha dos alunos ali também, então acho que a gente tem que ter fé. Alegria também um pouco, né? É isso que eu queria falar aqui no final. Bem legal, bem legal. Então, obrigado, Renata. Mazei, muito legal também. Queria agradecer demais as duas. E amanhã, eu acho que o evento vai até sábado, né? Onde vai acontecer bastante coisa. E amanhã, você está com a programação aí, Chico, amanhã? Melhor com o microfone aberto. Ai, gente, amanhã vai ser o encontro do professor Diego Baff com a Thaís Nardim e a Tânia Alice, é isso? Desculpa que eu não estou com o evento aqui aberto. Vou dar uma travada aqui, o Diego pode falar se ele estiver aí. Ele está aí, o Diego? Eu estou aqui. Isso. Conta pra gente, então. Mas falhou o que eu tenho que falar, gente. Eu só ouvi a frase, o Diego pode falar, mas antes... Amanhã é a tua atividade. Isso, exatamente. Bem, eu peço desculpa, eu estou sem câmera. Eu sou o Diego Baff, faço parte do grupo de pesquisa, e amanhã vou ter o privilégio de estar conduzindo a mesa com duas performers e professoras, a Thaís Nardim e a Tânia Alice. A Thaís Nardim é professora da UFT, a Tânia Alice da Unirio, e a gente vem falar um pouco sobre arte como... Quando a manifestação artística é focada no processo, a gente está interessado em manifestações que tenham esse mote de olharem mais no processo do que no resultado, e a gente a gente recorta um pouquinho mais para falar de arte como estratégia de convivência e arte como modo de solidão. Então, a mesa se chama o como que, arte como modo de solidão, arte como estratégia de convivência, e vai focar nessas ocasiões nas quais, principalmente pela perspectiva da performance, o processo se torna o resultado pretendido. Então, eu, Thaís e Tânia,
Ficaremos muito felizes de recebê-las todas amanhã, a partir das 9 horas, para uma prática conduzida pela Thais Nardim, que se chama Efervescer Texturas, e logo em seguida a mesa que eu acabei de lhes falar. Parece então que vai ser bem interessante amanhã, hein? Sim. E sábado temos Crescer para Passarinho, não é, Diego? Isso, Crescer para Passarinho, que é um espetáculo online do grupo Performers Sem Fronteira, que é ligado à Unirio, é ligado à professora Tânia Alice, e são 8 performers que vêm fazer uma obra focada no cuidado. Então, é uma obra que tem 50 lugares e mais 10 específicos para quem está atuando na área da saúde, para quem está atuando com cuidado nesse momento. É um espetáculo que tem esse público como público preferencial e que ele tem uma perspectiva relacional. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho do que se tem feito com esse recorte, vocês podem se inscrever a partir de um link exclusivo do Simpla, que eu vou colocar no bate-papo aqui, para vocês terem acesso. E se vocês forem, ou se quiserem indicar especificamente para alguém que atua na área da saúde, que esteja nesse momento nos cuidados, no processo de enfrentamento das consequências da pandemia por esse lugar, né, do cuidado e da saúde, vocês podem mandar um e-mail especificamente para a gente. Eu vou também incluir o nosso e-mail, apontando que vocês são, ou que vocês, né, ou que a pessoa para quem vocês indicam se enquadra nessa categoria, e aí a gente vai enviar um convite especial para participação nesse espetáculo. Respondendo o Davi, o espetáculo começa às 8 horas e ele tem aproximadamente 1 hora e 20, 1 hora e 30 de duração. Com esse horário que a gente deve trabalhar amanhã. Como o espetáculo tem alguma perspectiva relacional, às vezes o tempo varia um pouquinho, para mais, para menos, mas é isso. Eu vou enviar aqui no bate-papo o texto de divulgação com todos os links e o e-mail. Me deem só um segundinho. Passo a palavra. É isso. Adriano, vou deixar você encerrar a sua mesa. Quero agradecer muito a você, o convite que você fez a Renata Mazei, a Renata Câmara. Foi um dia muito especial para a gente, essa tela com vocês três. E aí eu deixo você encerrar e fazer seus agradecimentos. Tchau, gente. Bom dia. E eu começo, igual você, como você, agradecendo aos convidadas, as colegas e amigas, Renata Mazei, Renata Câmara, a todos, todes que durante esse tempo tiveram a generosidade e a paciência de nos escutar e talvez refletir um pouco com a gente, considerando ou não importante aquilo que a gente eventualmente tenha dito aqui. Eu tenho plena convicção de que fizemos isso no limite dos nossos esforços, tentando construir, mesmo que a distância, essa ideia de convivência, né? Como os textos que têm orientado o nosso grupo de pesquisa, a partir das referências, né? Foi o Marcelo ou o Diego, né, que falaram exatamente do texto do Barthes que a gente está usando. Né? Como é que é isso de estamos convivendo no tempo, estamos convivendo no espaço, ou não. Né? Eu não sei até que ponto o vizinho, né, do outro lado da rua, que eu posso ver e ouvir, ele vive na mesma época que eu.
E ao passo que pessoas que estão do outro lado do planeta estão sendo tocados, estão sendo movidos, estamos juntos nos comovendo. É isso. Mais uma vez, obrigado e sigam a programação. Tchau, gente. Obrigado, Rê. Obrigado, Rê. Tchau, gente. Obrigado, Caio, Francisco. Tchau. Obrigado, gente. Parabéns, parabéns. Foi ótimo. Obrigado, Diego. Obrigado. Obrigado a todos.